Obrigado, Olívia Fernanda. Muito bem, vamos falar da economia, né? Falamos há pouco da Bolsa aqui, com Pedro Paulo Silveira, das expectativas econômicas. Claro, um ano extremamente difícil, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, né? E fica toda a preocupação da recuperação. E vamos conversar com o gerente de política industrial da Confederação Nacional da Indústria, João Emílio Gonçalves, com um dado positivo em relação às pequenas e microempresas que foram extremamente afetadas nessa pandemia. Muito boa tarde, João Emílio. Boa tarde, Marcelo. Prazer falar com você, com seus ouvintes. Prazer é nosso. Então é uma informação importante, aí uma recuperação desse setor que ficou muito combalido aí nessa pandemia. Exato, Marcelo. A gente hoje está feliz de trazer notícia boa, né? Passamos vários meses, em vários momentos aqui com indicadores negativos e agora realmente a gente observou nesse último trimestre uma melhora significativa da maioria dos indicadores. Então, no panorama da micro e pequena indústria, que a gente publica a cada trimestre, nesse trimestre a gente tem os 4 principais indicadores ali bem acima da média histórica, alguns deles nos maiores níveis desde 2012, mostrando realmente que após ali aquele período mais agudo da crise, quando a gente teve a combinação do crédito sendo liberado pelas medidas colocadas pelo governo, o Pronamp, o PEAC também, e também com as medidas de relaxamento, de reabertura do comércio, isso teve um impacto de aumento da demanda que provocou a melhora do desempenho das empresas, a melhora da situação financeira e o aumento das expectativas dos empresários. João Emílio, quais setores aí estão tendo esse resultado positivo? A gente sabe hoje, né, que inclusive até falta muitas vezes matéria-prima, a indústria do aço muito forte, em relação à construção civil, setor automotivo, né, o setor imobiliário. Quais setores aí estão se recuperando aí com maior velocidade? Nessa pesquisa, Marcelo, a gente pega a indústria por blocos. Então, a gente tem ali o setor da indústria de transformação, da indústria de construção civil e da indústria extrativa. E a gente tem visto esse bom desempenho acontecer em todas elas. Agora, de fato, como você mencionou, essa retomada muito rápida, né, da atividade, ela gera algumas fricções ali que se refletem nessa falta de matéria-prima que você menciona. A CNI fez, há poucos dias, lançou uma outra pesquisa que fala exatamente sobre a falta de matéria-prima e preço e custo dos insumos. Então isso a gente vê como um resultado um pouco natural das empresas terem passado um longo período ali queimando seus estoques, né, reduzindo, operando com estoques baixos, porque estoque representa imobilização de capital de giro, e isso aí era um problema para as empresas, e na hora que elas retomam, elas não retomam de forma perfeitamente sincronizada. Então, uma empresa começa a retomar, ela aumenta a demanda para outra empresa, e essa outra empresa está com pouco estoque, então a gente vai provavelmente ver aí, por algum período, esse problema acontecendo. E isso se refletiu na nossa pesquisa agora, porque a gente nos últimos trimestres vinha vendo ali no ranking dos maiores problemas, das maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas, ali mais ou menos por março, abril, maio, a falta de demanda era o maior problema, e nessa agora, quando a gente tem a retomada, o maior problema que ficou ali em primeiro lugar nesse ranking é exatamente a falta ou o custo de insumos para dar conta desse aumento de demanda, desse aumento de produção que está ocorrendo. João Emílio, as pequenas e micro também foram muito afetadas. Ao longo desse processo, nós tivemos aí muitas falências, infelizmente. Aí a gente sabe que de toda a capilaridade, né, da formação do emprego, algo muito importante para o Brasil, essas pequenas absorvem muitos empregos, né? Sem dúvida, elas respondem são muito numerosas, né? Tem um impacto regional também, porque as micro e pequenas indústrias, elas estão espalhadas pelos estados, pelos municípios, pelo interior, então isso tem um impacto ali também no dia a dia da economia das cidades, e são responsáveis por um volume muito grande de emprego. Para essas empresas, as medidas emergenciais foram mais importantes ainda, porque as pequenas, elas têm mais dificuldade de acesso a capital de giro, e isso também explica, né, essa dificuldade agora de ter acesso a insumos, porque ela precisa produzir, mas ela está muitas vezes endividada, então tem esse obstáculo, ela tem uma demanda maior, ela precisa comprar do fornecedor, e de fato isso mostra
que a gente tem um dado muito positivo agora, né, uma retomada muito robusta, muito vigorosa, mas que as medidas de apoio continuam sendo muito necessárias para que essas empresas consigam passar por esse momento da crise que elas estão passando agora e entrar num processo de crescimento sustentado. Muitas delas tiveram, assim como as grandes, usaram os mecanismos criados pelo governo da suspensão dos contratos de trabalho, da redução da jornada, e agora estão trazendo de volta esses trabalhadores. O índice de confiança do empresário mostra isso, né, o empresário confiante, acreditando que nessa recuperação vai trazer de volta seus trabalhadores que estavam nesses regimes. É provável que comecem, se mantendo essa demanda mais aquecida, a contratar, mas para isso vão precisar de financiamento, vão precisar ainda dessas medidas de apoio que foram importantes para colocar eles no ponto que estão e vão ser importantes para fazer eles conseguirem avançar num crescimento mais sustentado. Um dado de fato muito positivo, né? As projeções naquele momento mais agudo da crise, ali a partir da terceira semana de março, abril, sem dúvida aí o pior mês de fato. Então, as projeções que foram realizadas, elas eram umas quedas muito maiores, né? O setor automotivo falava em 40%, mais de 40%, já hoje recua para 30%, que é uma marca também extremamente importante e negativa, mas de qualquer forma, aquela história, menos pior, né? Vocês observam isso, né? Quer dizer, então, houve uma recuperação, uma retomada muito mais rápida do que o esperado, mas a gente pode também já emendar 2021, haverá sustentação para 2021 ou é um momento aí de represamento? Como é que vocês avaliam isso? Isso vai depender muito do que acontecer daqui para frente, Marcelo. A gente observa ali, né, de fato, as empresas operando com estoque muito baixo, o consumidor, por uma série de razões ali, por conta do isolamento, por conta da perda de renda também, deixando de consumir, e aí no momento que você tem essa retomada, ela explica um pouco dessa velocidade da retomada. Agora, olhando para frente, a gente tem hoje um fato muito positivo, que são as perspectivas do empresário em relação ao futuro, elas estão ali praticamente estáveis em relação ao último mês, que era super positivo. Mas a manutenção dessa confiança é muito importante. E para ter a manutenção dessa confiança, a gente precisa que as coisas sigam na rota que elas estão indo, né? Então, a gente continua precisando de crédito, a gente precisa avançar também em sinalizações que deem confiança para o empresário e para o consumidor, né? As reformas, por exemplo, a gente tem ali, está em segundo lugar, vou até conferir exatamente, em segundo lugar no ranking dos problemas, a gente tem a elevada carga tributária, que chama a atenção para a importância da gente ter a reforma tributária tramitando. São todos esses elementos, né, combinando o que a gente teve até esse momento e o que a gente vai ter para o futuro, que vão trazer essa maior confiança para que os empresários sigam contratando, para que eles façam novos investimentos e coloquem de fato a economia num processo de crescimento. É importante a gente olhar que a gente teve uma retomada muito rápida, mas ela está nos colocando em níveis próximos do que a gente tinha antes da crise, mas não nos níveis realmente altos que a gente precisava. A gente, no começo do ano, imaginava uma retomada que não aconteceu. Então, agora a gente tem que voltar para onde estava e aí sim começar a andar para níveis de crescimento mais altos que permitam a gente reverter o desemprego e ter mais investimento, mais inovação, mais modernização da produção industrial. Sem dúvida, nós conversamos com o gerente de política industrial da Confederação Nacional da Indústria, João Emílio Gonçalves, trazendo informações aí positivas, o crescimento das micro e pequenas indústrias no Brasil pós-pandemia, níveis altos, felizmente aí, e a gente espera que de fato, como o João Emílio disse, né, uma agenda de reformas também, porque o sistema hoje brasileiro não é fácil não. João Emílio, muito obrigado, viu? Boa tarde a você.